Irmãos, o sentido da vida do crente é dar bom testemunho de sua fé. Esse é o sentido da sua vida. Quando você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, quando você se tornou uma nova criatura, quando você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, a partir daquele momento, o sentido da sua vida passou a ser servo de Jesus e dar bom testemunho de sua fé através da sua vida. Nós somos um instrumento que Deus, ou o instrumento que Deus escolheu para usar para a pregação do Evangelho. Deus poderia, no seu infinito poder e autoridade, escolher qualquer outro instrumento para pregar o Evangelho. Mas Ele decidiu em seu coração que Ele usaria a cada um de nós após recebêssemos Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Portanto, você é o embaixador de Cristo neste mundo temporal. Você é a mensageira do Evangelho de Cristo neste mundo temporal, até que Ele venha ou até que Ele nos chame. Nós somos, irmãos, o outdoor de Deus, o outdoor dos milagres de Deus. Nós, crentes convertidos, somos a vitrine do reino de Deus. A nossa vida é para testemunhar a graça de Deus, dia após dia. É por isso que você ainda tem fôlego de vida, porque é você que representa o reino de Deus. Não são os anjos que descem para testemunhar do evangelho da salvação, da graça, do favor sem merecimento, das bênçãos, dos milagres. Não, somos nós que estamos aqui, que somos testemunhas do amor de Deus. Para que eu possa dar um bom testemunho de minha fé, eu preciso estar intelectualmente e emocionalmente preparado, ou seja, eu preciso estar teologicamente preparado e confiante no Senhor, para que eu possa dar, para que o crente possa dar um bom testemunho de sua fé. Você precisa estar intelectualmente preparado, você precisa se debruçar sim nas Escrituras para conhecer Deus e fazer a sua vontade. Se você não estiver intelectualmente preparado, teologicamente preparado, conhecendo Deus, ficará muito difícil para o crente dar um bom testemunho, porque a confusão teológica que existe, ou os ventos de doutrinas que existem por aí, vai fazer com que esse crente que não se debruça na palavra e se prepara intelectualmente, ou seja, teologicamente, para enfrentar os dias de lutas e provações que nós temos, este crente certamente se desviará. E além de estar intelectualmente preparado, teologicamente, biblicamente preparado, nós precisamos estar emocionalmente preparado para poder testemunhar a glória de Deus em nossa vida. E emocionalmente preparado é estar, conforme o tema nos diz aqui, confiante no Senhor. Quando você teologicamente se prepara, conhece a palavra de Deus, conhece Deus, você passa, as suas emoções passam a estar estabilizadas, você passa a confiar em Deus. E óbvio, isso gera paz e tranquilidade para nós. Mas uma mente confiante no Senhor, nós precisamos ter uma mente confiante no Senhor. Nós sabemos que somos divididos, irmãos, em três substâncias material e duas substâncias, em três substâncias na realidade, duas substâncias materiais e uma substância que não é imaterial. Nós somos divididos em corpo. O corpo é o nosso corpo físico, onde nós sentimos as sensações. Nós somos divididos em alma e espírito. O corpo sente as sensações físicas: frio, calor, dor, sede. Vontades não são do corpo, são da alma, da segunda parte de nosso ser. O corpo sente todas as sensações físicas: a audição, a visão, o paladar. O corpo, ele certamente volta para onde veio. Lá no Gênesis 1, nós percebemos que Deus ali nos diz que fez o homem do pó,
do barro. O corpo volta para onde veio, volta para o pó, volta para a terra. Mas o espírito é a pneuma, ou seja, quando Deus fez Adão do barro, ele soprou nas narinas de Adão e ali veio o sopro da vida, que se chama pneuma, o espírito. O espírito não morre, o corpo morre, mas o espírito não morre. O espírito viverá eternamente no céu ou no inferno, dependendo da decisão que foi tomada aqui neste mundo temporal. E a alma, irmãos? O que é a alma? A alma é onde ficam as reservas de memória. A alma é onde ficam as emoções, sonhos, desejos e vontades, lembranças boas ou lembranças ruins. A alma também morrerá. A alma não irá para o céu. Lá nós não teremos lembranças desse mundo temporal. Imagine como seria uma tortura ou doloroso para nós, salvos, chegar no céu e nos lembrarmos daqueles nossos entes queridos que não estão salvos, que não receberam Cristo. Imagine no céu nós ficarmos lembrando de tristezas e de acontecimentos aqui. Não. No céu nós seremos regenerados, a pneuma será regenerada, o espírito será regenerado e lá nós vamos ganhar um novo corpo com uma nova mente, que é uma mente espiritual sem a memória que nós temos aqui. Não haverá lembranças desse mundo temporal na eternidade, graças a Deus. Eu queria falar nessa manhã justamente sobre essa parte de nós, sobre a alma. Essa parte fundamental que é a alma, para nós vivermos neste mundo temporal de uma forma agradável, com menos sofrimento, suportando, confiando e tendo fé em Cristo Jesus. Quero falar o quanto ela, a alma, é fundamental para que nós possamos chegar a Canaã celestial. É através do trabalho do Espírito Santo de Deus, na alma, em nossa alma, que nós recebemos a salvação. Quando o Espírito Santo de Deus trabalha, ele trabalha exatamente, não é no órgão coração, mas é na nossa mente, na nossa alma. E como é esse processo, irmãos, da salvação? Santos oram. Deus levanta homens e mulheres de Deus para começar a clamar, para fazer missões e orar por pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo. E Deus, através do seu Espírito, ele começa a trabalhar no coração daquele a qual nós estamos intercedendo e que nós ou outros estão pregando o Evangelho. E a primeira coisa que acontece na mente deste indivíduo é que ele passa a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Isso está na alma, no raciocínio, na lógica. Depois ele reconhece que Deus é santo e que ele, homem, ser humano, é impuro, é pecador. Nós somos pecadores. Depois, esse que foi tocado pelo Espírito Santo em sua mente, em sua alma, ele começa a olhar para dentro de si através do Espírito Santo de Deus e reconhece os seus pecados. Primeiro ele reconhece que a humanidade é pecadora. Depois o Espírito Santo ajuda a reconhecer o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, acontece conosco quando nós reconhecemos que temos pecados. E aí vem o arrependimento. Após o arrependimento, vem a confissão. O convertido, o crente, reconhece os seus pecados, reconhece a santidade de Deus, reconhece que ele é pecador, reconhece os seus pecados, se arrepende, confessa a Jesus, pede perdão. E aí, o último passo é pedir: Senhor, habita em minha mente, habita em meu coração, faz morada, eu quero ser o seu servo e tu serás o meu Senhor. Todo esse processo se inicia na alma do pecador, na mente do pecador, mas tudo isso faz parte, irmãos, da obra redentora e santificadora de Deus, trabalhando em nossa mente e em nossa alma. Não é obra do homem, é obra de Deus. Desde o princípio de tudo, todos os planos de Deus já estavam, irmãos,
concretizados no mundo espiritual. Deus não foi pego de surpresa com Adão, Deus não foi pego de surpresa com nenhum pecado da humanidade. Lá, quando Deus estava executando a sua obra, e haja luz e haja separação das águas, ali já havia o plano perfeito de Deus para Jesus Cristo: nascer de mulher, crescer, morrer e ressuscitar. Este é o plano, esta é a obra santificadora, redentora em Cristo Jesus e depois santificadora. Porque quando nós recebemos, através da redenção em Cristo Jesus, nós recebemos a salvação eterna, o selo, nós passamos por este mundo com a obra santificadora de Deus, que nos ajuda a nós permanecermos focados em Cristo Jesus, permanecermos confiantes e com fé em Cristo Jesus. Agora eu estou salvo e preciso representar o reino de Deus. Eu preciso testemunhar as boas novas da salvação. O que eu faço? Para que eu possa dar um bom testemunho de minha fé, eu preciso estar com minha alma preparada, com minha mente preparada, preciso estar intelectualmente preparado, teologicamente preparado, emocionalmente pronto, apto. E existe um processo, sim, muito interessante em nossa mente, que é a resiliência e que nos ajuda no processo de santificação. O crente já está salvo, mas no decorrer desta vida, neste mundo temporal, a obra santificadora é constante na minha vida, na sua vida e na vida do crente. E um processo que acontece em nossa mente, ao qual Deus já nos deu isso, é a resiliência. Resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Ou seja, resiliência é quando você recebe a informação que alguém sofreu um acidente grave e perdeu um membro de seu corpo, e passa-se alguns tempos e eles fazem fisioterapia e você percebe que o cérebro com o qual Deus fez, ele passa a utilizar um outro membro de uma forma com muito mais potencialidade. Se essa pessoa perde o braço direito, ele era destro, com fisioterapia e perseverança, ele passa a utilizar a mão esquerda e executar quase todas as tarefas que ele utilizava da mão direita. Se você for nesses programas de reabilitação, você vai ver ali que pessoas que ficam cegas, de repente, depois de uma certa idade, passam por um processo de treinamento e você vai ver o testemunho que a audição deles melhorou, que a percepção deles melhorou, e assim por diante. Deus nos fez assim, com essa capacidade de resiliência, de superar aquilo que parece ser insuperável. Isso vem do Senhor. E eu me lembro que, há muitos anos, eu era jovem, uns mais de 30 anos atrás, eu li um livro, e me perdoe que eu não vou lembrar o nome do livro nem do autor. São mais de 30 anos, eu era jovem quando li esse livro. Mas em um capítulo do livro, falava sobre missões, e o capítulo do livro falava sobre perseguição. E alguns pastores e líderes religiosos foram presos por governos opressores, e ali eles ficaram durante muitos anos presos. E o que me chamou a atenção no livro, nesse capítulo, foi que o pastor que sobreviveu a isso, ele relatava que na prisão haviam várias celas, uma do lado da outra, um grande corredor. E os primeiros dias, as primeiras noites que tinham um horário determinado para as torturas, os passos dos soldados ao caminhar pelo corredor ecoavam, e só os passos dos soldados já geravam no coração deles medo e pavor. E de cela em cela iam se abrindo, e aquela brutalidade, aquele som da brutalidade trazia pavor, medo e uma dor interior. Mas a capacidade de resiliência que Deus dá a cada um de nós estava com esses líderes espirituais. Ele relata ali, e isso eu achei extremamente importante para a minha vida, que conforme as semanas iam passando, as torturas permaneciam as mesmas. A dor física permanecia a mesma. A diferença que dentro deles, o coração deles, que a Bíblia fala, a mente deles,
começou a se acostumar com aquela metodologia de tortura naquele horário. Aqueles passos dos soldados ao chegar pelo corredor da prisão já não assustavam tanto quanto antes. As celas que se abriam, aquele som de tortura dos colegas de cela do lado, já não doía tanto quanto antes, já não assustava tanto quanto antes. E as suas torturas físicas permaneciam sendo torturas e permaneciam doendo, mas menos do que da primeira vez. Isso é capacidade de resiliência. A mente deles não é que se acostumou porque gostou, mas a mente deles já sabiam como seria a tortura, a hora que seria a tortura, como eles iriam sentir dor, como seria essa dor, como seria a recuperação, e isso gerava a eles uma certa tranquilidade, porque eles já conheciam as dores, os sofrimentos e as torturas, e isso fazia com que eles conseguissem suportar aquilo que era insuportável. Me perdoa, eu não enviei para a comunicação os textos. Eu vou trabalhar com 1 Pedro. Na verdade, eu vou trabalhar com vários versículos. Eu queria ler agora 1 Pedro 1,13. Não sei se coloca na tela, você que está com o seu smartphone ou Bíblia. Abre aí, que esse texto é muito importante para a mensagem. 1 Pedro 1, versículo 13. Vai falar exatamente sobre a nossa mente preparada. 1 Pedro 1, versículo 13. Isso. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Pedro, apóstolo, está sendo enfático, está sendo imperativo, afirmando que devemos sim preparar a nossa mente para agir a favor não de nós, mas a favor do reino de Deus, que este é o nosso propósito, agir a favor do reino de Deus hoje, no tempo presente. Se você for realizar desafios aqui nesse mundo, terá que preparar a sua mente, quanto mais se você for realizar a obra do Senhor. Existe uma frase que diz assim: dizem que as guerras são vencidas na barraca do general. Nos primeiros séculos, as batalhas, elas eram travadas. Primeiro o exército se acomodava, você vai ver muito isso no Antigo Testamento também, se acomodava em uma área, e ali o general estava dentro de sua barraca, planejando o que iria acontecer antes de acontecer. Ou seja, essa frase diz que os generais venciam suas batalhas antes delas acontecerem. Porque o general enviava espia, não foi isso? Para conhecer o terreno de batalha, saber os lugares onde poderiam colocar grupos para mantimentos, saídas de emergência, e como o exército inimigo iria se movimentar, se fosse para cá, faremos isso. Toda a estratégia de guerra era executada antes na barraca do general, na mente do general. As batalhas são vencidas primeiramente, meu irmão, em sua mente, depois no campo de batalha. Uma entrevista de emprego, por exemplo, quer passar numa entrevista de emprego? Se amanhã é a sua entrevista de emprego, faça hoje, à tarde, à noite, repete em sua mente, oralmente, se tiver um lugar para isso, como será a sua entrevista de emprego, quais são as perguntas que farão para você, e você fala em voz alta, você pergunta para si mesmo e responde 1, 2, 10, 100 vezes. Sabe o que vai acontecer? As emoções, aquelas emoções do primeiro contato da entrevista de emprego, você já simulou 1, 2, 10, 100 vezes. Quando você tiver o contato com a sua entrevista real de emprego, a sua mente vai estar preparada, porque você treinou ela para esse dia de entrevista. Prova de Enem. Por que existe tanto simulado, irmãos? Será que é só devido à questão teórica? Também, mas é que o simulado simula não só apenas a teoria,
mas o estresse que é uma prova de Enem ou de concurso. Pedido de casamento, os jovens aí. Imagina um jovem com sua namorada, vai pedir em casamento, e na hora que ele vai pedir em casamento, começa a gaguejar, suar, começa a falar um monte de coisa que não era para falar, desmaia na presença da namorada. Essa menina não vai casar. Então, o que você vai fazer? Estou dando uma dica aí. Você vai, escreve um texto. Leia, releia, leia, releia, uma dezena, 2 dezenas de vezes, enquanto você puder, até entrar na sua mente. No dia do grande dia, vai estar tudo decoradinho, você já passou pelo estresse, e vai ser simples, molezinha. Se para agir, irmãos, neste mundo, num concurso público, numa prova de Enem, numa entrevista de emprego, num pedido de casamento, nós precisamos estar com a mente preparada, quanto mais para fazer a obra de Deus. Aí sim, você deve estar apto com sua mente preparadíssima. Uma mente preparada para a obediência, preparada para ser fiel, preparada para passar pela prova, pelas lutas e dificuldades e permanecer firme e confiante, aguardando o dia da salvação. Mente preparada. 1 Pedro nos afirma, que acabamos de ler, que estaremos em Deus preparados para os desafios desse mundo temporal e confiantes no Senhor, confiante nas bênçãos do Senhor. Ao mesmo tempo, recebemos parte da revelação de Deus, sua graça, que nos mostra a nova Canaã, e é isso que nos mantém firmes e convictos de que breve essa revelação será completa. Quando nós falamos que nós temos que estar com a mente teologicamente ou intelectualmente preparada, é porque eu preciso realmente conhecer a palavra de Deus. Como é que nós crentes, os crentes vão passar pelas tribulações deste mundo, que não são poucas, irmãos, você sabe que não são poucas, são muitas tribulações. Como nós crentes vamos passar por estas tribulações, se nós não conhecermos a palavra de Deus? Se nós não investirmos tempo para estudar, nos dedicar e compreender a palavra de Deus, e entender que, como 1 Pedro nos fala aqui, nós viveremos de provação em provação. Se Pedro está dizendo que nós viveremos de provação em provação, significa que nós teremos lutas, refrigério, lutas, refrigério, lutas, refrigério, até que ele venha ou até que ele nos chame. Não teremos vida de moleza, nós que somos crentes, nós participaremos de batalhas espirituais e batalhas espirituais e batalhas espirituais. E como é que eu vou preparar minha mente para estas batalhas, irmãos? É lendo a palavra de Deus e percebendo o quanto Jesus sofreu. E percebendo o quanto os discípulos que se tornaram apóstolos sofreram por Jesus. De tanto você ler e estudar a palavra de Deus, você e eu, nós crentes, estaremos treinando a nossa mente para o nosso Enem aqui nesse mundo. Quando estamos preparados, irmãos, por Deus, nós não nos desesperamos quando estamos em um sepultamento de crente. Não é diferente? Eu fui em um sepultamento de um crente, tinha um sepultamento de um não crente. Irmãos, que desespero. As pessoas tentando quase se jogar na cova. É muito traumático você ver um sepultamento de não crente. Nós crente não, irmãos. O crente louva, o crente adora, o crente canta. Está sofrendo? Está sofrendo. Mas qual é a esperança que Pedro está nos afirmando aí, aqui no texto de 1 Pedro, que faz com que nós, ao mesmo tempo, venhamos a sentir dor pela perda, mas ao mesmo tempo sentimos alegria? É porque nós olhamos para aquele ente querido que partiu, e aquele jargão, né? Partiu para melhor, está em Cristo Jesus. A revelação que era em parte revelada para nós e para este que partiu, que Deus chamou, a revelação para ele não é mais parcial como para nós. A vida eterna para ele, que é a revelação parcial para nós, passa a ser uma revelação completa, vivendo eternamente com Deus. Nós sabemos que para ele a revelação está completa,
e ele já está na glória, na eternidade, no mundo por vir. Agora, nós que ficamos, continuamos com a revelação parcial de Deus, a revelação da glória de Deus. É o pouco que sabemos como será a nova Canaã, a Canaã celestial ou a vida eterna. Sabemos muito pouco sobre isso, mas esse pouco já é o suficiente para nos encher de esperança, encher de confiança no Senhor, para passar de provação em provação, como Pedro nos informa, e conseguir vencer. Por enquanto, nós estamos imaginando como será a promessa gloriosa da vida eterna. E assim desejamos viver eternamente lá. Nós devemos desejar, sim, nos lembrar da eternidade e desejar viver na eternidade. E essa esperança essa esperança de viver na eternidade, nos dá confiança para permanecermos firmes em meio às provações. Pois sabemos que após as provações deste mundo, provações, vitórias, após estas provações que nós teremos neste mundo temporal, Deus nos revelará a sua graça completa, a sua graça eterna, e estaremos com Ele eternamente. Amém. Crente não pode ter medo de pensar na morte, muito pelo contrário. Um outro livro que eu li também há muitos anos atrás, a frase que me marcou era: o que vão falar a seu respeito no dia do seu sepultamento? E eu já pensei muitas vezes o que irão falar. Sabe o que significa isso para o crente? Significa que você tem que viver uma vida consagrada no Senhor, dando um bom testemunho, produzindo para o Evangelho, para que no dia do seu sepultamento, as pessoas possam glorificar a Deus, não pela sua morte, mas pela sua vida, pelo privilégio e pelo tempo que Ele teve de ter com você. Porque você foi um crente que foi usado por Deus. E após esse momento de pensar sobre a morte, nós precisamos sempre lembrar que crente não morre. Eu falei agora há pouco que o que morre é o corpo, mas o espírito permanece vivo eternamente na presença de Deus. E aí nós somos glorificados. Partindo do princípio que o próprio Deus, quem nos dá condições para crescer espiritualmente e agradá-lo, isso aí é a obra santificadora, podemos confiar que, se pedimos a Ele, Deus, presta atenção, se nós entendemos que é o próprio Deus, com o seu Espírito, com a sua obra santificadora, é quem nos santifica dia após dia, enquanto estamos aqui neste mundo, nós podemos confiar plenamente que, se pedirmos a Ele, Deus, que cuida de nós com sua obra santificadora, se nós pedirmos para Ele mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar e sentir a respeito de todas as coisas, se você e eu, se nós clamarmos para Deus, Deus, mude a minha mente a teu favor, mude a minha mente a favor do seu reino, nós podemos confiar plenamente que Deus assim fará. O grande problema, irmãos, é que muitos dos crentes pedem de tudo para Deus, e devem pedir, podem pedir. Pedem casa própria, pedem bens materiais, pedem para passar nisso, pede saúde, pede cura. Deve pedir, e dar-se-vos-á, diz a palavra do Senhor. Mas o grande problema dos crentes é que dificilmente, ao longo da carreira espiritual, conseguem reservar tempo para pedir para Deus mudar a sua mente, a forma de pensar e de sentir a favor do reino. Mudar sua forma de pensar, mudar sua forma de interpretar o mundo e entender as coisas, mudar sua forma de sentir. Veja o que a Bíblia fala a respeito disso em 1 João 5, de 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. Não é 1 João, é João, tá, gente?
É 1 João, é que eu abri a Bíblia aqui em Pedro e achei que não era. 1 João 5, versículo 14 e 15. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Irmãos, nós devemos sim pedir a Deus para curar, para nos abençoar, para nos trazer prosperidade, para trazer saúde. Pedi e dar-se-vos-á. Mas nós precisamos confiar no Senhor, que esse Deus, através do seu Espírito Santo, tem o desejo profundo de também transformar a nossa mente, transformar a nossa mente a seu favor. Partindo desse princípio bíblico, entendemos que devemos sim pedir a Deus para mudar a minha mente a favor de seu reino, e Ele, Deus, atenderá, pois isso é a vontade dEle. Assim Deus nos regenera, que é a metanoia, assim Deus nos santifica, Ele nos fortalece, Ele nos usa. É preciso lembrar que a salvação em Cristo deve nos conduzir à santidade. A salvação em Cristo deve nos conduzir a uma mente santificada, a uma mente separada deste mundo. Na realidade, a salvação é doação de Deus, doação de santidade de Deus para nós. Salvação é doação do Espírito de santidade de Deus, que deve se expressar corretamente em santidade vivida dia após dia por cada um de nós, através de Jesus Cristo, e a partir daí nós conseguimos dar testemunho de nossa fé, independente das circunstâncias. Esta santidade se inicia de tal forma que passamos a enxergar o mundo espiritual. Nós enxergamos o mundo natural, mas passamos a interpretar o mundo de forma diferente. E irmãos, conseguimos enxergar ou interpretar da forma correta e santa tudo o que acontece em nossa vida e ao redor de nós, nós precisamos de uma lente que não é a lente carnal, mas é a lente espiritual, porque nós podemos olhar com a mente humana, sem a graça do Espírito Santo, a intervenção do Espírito Santo, mas podemos colocar a lente do Espírito Santo em nós, através da oração, pedindo a Deus: Deus, me ajude a enxergar todas as coisas de forma espiritual. É com a lente do Espírito Santo. A partir daí, irmãos, o Espírito Santo vai trazendo para nós uma nova ótica para o nosso entendimento, trazendo para nós novo entendimento das coisas, para a nossa mente, para a forma de nós interpretarmos tudo que acontece em nós. Quantas vezes o crente culpa a Deus por uma provação que está passando? Com a lente do Espírito, quando nós oramos: Senhor, abre meus olhos espirituais para que eu possa enxergar o que está acontecendo, nós deixamos de culpar a Deus e compreender o que Deus está fazendo no momento da provação. Não é o crente, irmãos, que gera a santidade em si mesmo. Não sou eu que tenho a capacidade de me santificar. Não é o crente que muda a sua mente. Não sou eu que tenho capacidade de mudar a minha mente sozinho a favor de Deus. Não. Não é o crente que consegue mudar sua própria mente ou sua forma de pensar, mas sim é o próprio Deus em mim. É o próprio Deus na vida do crente, gerando dia após dia uma mudança em sua mente a favor do reino. E a partir daí nós passamos a mudar a forma de enxergar o mundo, a forma de pensar e a forma de sentir. Mas para eu pensar como Deus deseja pensar, para eu sentir como Deus deseja sentir, Deus tem que estar agindo em mim. Porque a minha carnalidade, ou a carnalidade do homem, jamais vai nos influenciar para enxergar tudo o que acontece nesse mundo temporal com os olhos de Deus. Então é o próprio de Deus, além de Deus,
em nós, que faz nós enxergarmos a nossa vida e tudo o que acontece em nossa vida como um plano de Deus, mas enxergar de forma espiritual para podermos agir não com o nosso braço, não com a nossa força, mas agir com a força que Deus nos dá. Em 1 Pedro 1,2, diz assim, 1 Pedro 1,2. Diz assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Vou ler novamente. Somos, ou fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora, não do homem, mas pela obra santificadora do Espírito de Deus. Para que existe essa obra santificadora do Espírito de Deus em nós? O texto responde, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Ou seja, quando nós conseguimos perceber que a nossa mente precisa ser influenciada não pelo mundo, mas sim pelo próprio Deus, e aí entendemos que nós precisamos clamar a Deus para que Ele visite a nossa mente, para que Ele more em nossa mente, para que Ele habite em nossa mente e transforme a nossa mente, não para que eu faça a minha vontade, mas para que eu faça a vontade dEle, porque se a minha mente for carnal, não vou querer fazer a vontade dEle, nem passar pelas sofrências por amor ao reino. Mas quando o Espírito de Deus começa a mudar a nossa mente a favor do reino, nós conseguimos ser obedientes a Ele, independente das circunstâncias. Aí volto aos discípulos que se tornaram apóstolos. Os discípulos temeram, fugiram, negaram. Mas quando o Espírito Santo de Deus tomou posse da mente deles no dia de Pentecostes, em Atos, a partir dali, aqueles mesmos discípulos humanos que se dispersaram, que fugiram, que temeram, que negaram a Jesus, estes mesmos, após a posse do Espírito Santo, da possessão do Espírito Santo na mente desses discípulos que se tornaram apóstolos, eles mudaram de medo para confiança, e viveram e morreram por Jesus. Mas isto que aconteceu na mente dos discípulos não foi uma emoção humana, foi a obra graciosa do Espírito Santo de Deus, que santificou a mente dos discípulos e mudou a forma deles enxergarem a razão de viver. Eles entenderam que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nada mais importa para eles, ou importava para eles. O que importava para os discípulos que se tornaram apóstolos era viver para Cristo em meio à perseguição e, inclusive, morrer por Ele. Não desistir, não desanimar, confiar e prosseguir. Isso foi um ato miraculoso de Deus, obra santificadora do Espírito, que está dizendo 1 Pedro, para que nós, assim como os discípulos, possamos ser obedientes. Se nós não conseguimos ser obedientes a Deus, como nós iremos cumprir a sua vontade? Como nós iremos cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Como você vai usar seus dons e talentos que Deus empresta para cada um de nós, para nós usarmos para o seu reino? Como nós faremos isso? Nós só podemos usar nossos dons e talentos, nossas capacidades físicas, intelectuais, emocionais, que é empréstimo de Deus para mim e para você, se o próprio Deus, se antes eu clamar a Deus, Deus, eu quero ser um instrumento seu. Deus, entra na minha mente, me dá coragem para ser o teu instrumento, porque não é fácil. E o Espírito Santo de Deus trabalha na sua mente, na mente do crente, para que eu possa ser obediente.
E a minha obediência através do Espírito de Deus me dá confiança e fé para que eu use aquilo que não me pertence, que não te pertence, que são os dons e talentos para cumprir a missão que Ele tem para você. Seja na tua empresa, nos teus negócios, no teu trabalho, na sua casa, no seu lar, aonde você estiver. Quando essa metanoia acontece e o trabalho do Espírito Santo muda a sua mente a favor não mais dos seus interesses, mas nos interesses do reino, você é capaz de viver como os discípulos que se tornaram apóstolos. Viver e, se preciso for, morrer por Ele, testemunhando. Desde o princípio de tudo, irmãos, Deus já havia preparado a sua obra remidora, a salvação e santificadora, que é o que acabamos de falar. Quando vemos alguém tendo encontro com Cristo, isso significa que Deus, com sua obra redentora, trabalhou em todos os momentos para que houvesse esse encontro. E da mesma forma, continua trabalhando após a redenção, após a salvação, Ele continua trabalhando em nossa vida. Graças a Deus por isso. Porque se nós tivéssemos sido salvos com a obra do Espírito, a obra da redenção, e ficássemos soltos, irmãos, nós negaríamos a fé todos os dias. Mas a obra do Espírito Santo, que é a obra santificadora, permanece trabalhando no coração e na vida do crente, e é essa obra santificadora que nos ergue todas as vezes que nós caímos, é essa obra santificadora que gera fé em nós toda vez que estamos passando por lutas, problemas, dificuldades e nos desanimamos. Essa obra santificadora do Espírito Santo nos ergue e nos coloca de pé. Seja através de uma canção, através de uma mensagem, através do estudo da palavra, através de um crente que telefona para você, ou que encontra com você em algum lugar e te dá uma palavra que ele nem se lembra depois, mas que o Espírito Santo o usou para dar uma palavra para te levantar. É a obra santificadora de Cristo, trabalhando com todos os meios para te levantar, para te reerguer, para que você prossiga de fé em fé, perseverante, confiante no Senhor, para fazer a obra de Deus. O fundamento dessa obra redentora, a salvação, dessa obra santificadora, o fundamento dessa metanoia, dessa transformação de mente, dessa mudança de mente e de pensamento, é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Sem a morte de Cristo, não haveria redenção, irmãos. Nós não estaríamos salvos. Sem a morte de Cristo, ressurreição, não haveria a obra santificadora. Então nós devemos louvar a Deus por Cristo Jesus no Calvário, morto e ressurreto ao terceiro dia, e que vivo está, atuando em nós nos dias de hoje, e vai continuar atuando até que Ele venha. E esse ato de Deus, a cruz do Calvário, é um ato de amor por você. É um ato de amor por cada um de nós. Foi caro para Deus. Deus sentiu a dor de ver seu único filho sendo espancado, maltratado, injuriado, caluniado, preso, e numa morte tão terrível, a pior morte daquela época. Da mesma forma, irmãos, que o mundo pode influenciar a cada um de nós, o Espírito Santo pode nos influenciar. Sabe, vou fazer uma experiência com vocês, só para a gente testar aqui a questão da influência, e aí vocês vão prestar atenção no tio e tem que repetir o que o tio vai falar, né, Regina? Eu falo, vocês falam, eu falo, vocês falam, ok? Em casa também. Eu vou falar uma palavra e vocês vão repetir a palavra, eu vou falar a palavra e vocês repetem a palavra. Vamos trabalhar a influência. Eu vou falar Ema. 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 Qual é o nome da clara do ovo? Não, o nome da clara do ovo é Clara. Influência. A nossa mente, ela é muito fácil ser influenciada, irmãos. E isso é muito perigoso. Porque o tempo todo, os principados e potestades, eles estão jogando palavrinhas conosco para nos influenciar a nossa mente com coisas simples do dia a dia. E nós acabamos entrando
Ema, 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 o nome da clara do ovo é gema, é claro, mas não é. E esse é o nosso dia a dia, no relacionamento com o mundo espiritual. Se as coisas do mundo conseguem nos influenciar, muito mais é Deus que pode nos influenciar, se eu desejar profundamente que isso aconteça. Todo esse processo de influência não acontece no cotovelo, nem no joelho, acontece em nossa mente. Tanto a influência do mundo, quanto a influência espiritual, é aqui em nossa mente, na barraca do general. Da mesma forma que o mundo pode influenciar a mente do crente, Deus, através do seu Espírito, está guardando a nossa mente para a realização de sua grande obra. Deus guarda a sua mente não é para promoção no seu emprego, mas é para a sua grande obra. Você tem um ministério que Deus entregou para você, mas pastor, eu não sei o que é. Pergunte para Ele. Gaste tempo com esse negócio de pedir Deus, eu preciso saber qual é o meu ministério. Eu não posso partir deste mundo sem antes cumprir a tua vontade. O que eu tenho que fazer, como vou ir, como vou pregar o evangelho, cumprir a sua ordem. Me dá, ó Deus, visão espiritual, coloque a sua lente em minha mente. Deus pode usar vocês, irmãos, de muitas formas. Qual a forma que Deus usa para trabalhar em nossa mente? Deus tem estratégias para trabalhar em nossa mente. Deus nos motiva a viver examinando as Escrituras, estudando a sua palavra. Irmãos, quando uma igreja batista nós fazemos missões, construir uma igreja batista é muito mais caro do que construir uma igreja neopentecostal. Uma igreja neopentecostal é um galpão, igreja batista não. É o prédio do culto, 4, 5, 6 salas com banheiros para escola bíblica dominical, para educação cristã. Isso que sai mais caro. É mais caro para nós, como igreja, dar instrução, mas sem instrução a igreja não é forte. Sem escola bíblica dominical, fica muito difícil os crentes recém-chegados conseguir interpretar as Escrituras. Por isso, irmãos, que todo salvo em Jesus Cristo tem uma obrigação espiritual de estar matriculado numa classe de escola bíblica dominical. Senão virão as provações, que elas virão, e você, o crente que não participa do estudo da palavra, dos cursos que as igrejas promovem, vai vir a provação e vai estar frágil, porque não conhece a palavra de Deus, porque a mente não está preparada, a mente não recebeu instrução para ter motivação para lutar, perseverar, confiar, ter fé, porque a Canaã celestial está ali. Essa é uma de nossas motivações, é a principal. E a segunda é que nós temos que cumprir a ordem de Jesus: ide por todo o mundo pregar o evangelho. Deus usa muitas formas para trabalhar em nossa mente. Uma delas é a Escritura Sagrada, estudando a palavra. Por que Deus faz essa obra santificadora em nossas vidas? Nos voltando para a palavra para fazer a sua obra. Vamos ver o porquê. 2 Timóteo 2, 3 a 16, abram a Bíblia. 2 Timóteo 2, de 3, 16 a 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A obra santificadora de Deus, meus irmãos, tem um propósito: para que eu possa dar bom testemunho de minha fé, e para isso eu preciso estar apto. Só que esse texto de 2 Timóteo 3,16, ele nos confronta, mas diz a realidade do que é estudar a palavra. Veja o que Timóteo está falando. Toda a Escritura é inspirada por Deus, nós já sabemos, e ela é útil para o ensino, mas também ela é útil para a repreensão, para a correção. Normalmente, quando o crente começa a ler a palavra de Deus e entra nesta parte da repreensão e da correção, o crente fecha a Bíblia.
porque não é fácil ser corrigido, não é fácil você ser repreendido, não é fácil você olhar as Escrituras e ali ver que Deus está falando com você sobre as suas mazelas, sobre os seus pecados, sobre minhas mazelas, sobre os meus pecados. Não é fácil ser confrontado por Deus através das Escrituras, mas Deus está trabalhando na minha mente, porque Deus trabalha na forma de eu pensar, Deus trabalha na forma de eu sentir. E depois que eu penso a respeito de Deus e sinto a respeito de Deus, irmãos, eu vou me comportar conforme Deus quer. E é por isso que Ele nos fala para voltar para as Escrituras, porque nossa mente deve estar cheia da palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus não falou poesia, Ele recitou a Torá, foi Bíblia, foi a palavra de Deus. Você precisa, o crente precisa conhecer a palavra de Deus, para que você possa cumprir a vontade, para sua mente ser moldada conforme Deus quer. E isso é obra santificadora, fazendo com que você ouça essa mensagem e outras mensagens a respeito de voltar para as Escrituras, e te dando força também para abrir as Escrituras, para estudar e receber repreensão, sim, receber correção, mas permanecer na presença do Senhor, para que você passe os seus dias aqui, de provação em provação, e que você possa realmente ser um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, confiando em Deus, somente em Deus, sendo usado por Ele para fazer a sua vontade. Eu quero concluir dizendo, irmãos, para que eu estou falando tudo isso com você? A principal batalha na vida do crente está na mente, na sua mente. O diabo sabe disso. E ele é expert em trabalhar na mente. Mas o diabo pode até tentar tocar no seu corpo, no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu casamento e família, nas suas finanças, na sua comunhão e fé. Mas o seu alvo principal não é a sua dor física. O alvo principal de Satanás não é tocar nas suas finanças ou na sua família. Não é isso. O alvo principal de Satanás é tocar na sua mente, fazer com que você perca a fé, fazendo com que você perca a confiança. O que não aconteceu com Jó. Você não pode perder a sua fé, você não pode perder a sua confiança. E existe sim, irmãos, uma batalha que é travada na sua mente todos os dias, para que você não confie em Deus, para que você não interceda por sua família, para que você desanime e perca a fé. Você é capaz de vencer as provações se sua mente estiver cheia da presença do Espírito Santo de Deus, preparada, guardada por Ele. Continue confiando, mas continue clamando ao Senhor para que Ele faça morada na sua mente, blindando a sua mente, para que você possa cumprir a vontade de Deus. Clame por isso. Assim Deus agirá a favor de seu reino, e você será ouvido e atendido. Quando você ora para que Deus faça na sua vida aquilo que agrada a Ele, Deus ouve e atende. Peça a Deus para que Ele continue fazendo a sua obra santificadora em sua mente, para que Ele reine em sua mente, e você possa confiar plenamente em Deus, apesar das lutas e das provações, e assim você conseguirá fazer a vontade dEle. Para que eu possa dar um bom testemunho de minha fé, eu preciso estar com minha alma preparada, com a minha mente preparada, preciso estar intelectualmente preparado, teologicamente preparado, com as Escrituras na mente, e emocionalmente pronto, apto. Quando você tem a palavra de Deus em sua mente, você passa a confiar em Deus e a temê-lo e não ter medo de nada. Se você ainda não fez essa oração a respeito, para que sua mente seja a morada do Espírito Santo nesse dia de hoje, ou nessa semana, ou nesse mês. E se você deseja iniciar o mês de fevereiro, que começa amanhã, melhor do que foi o mês de janeiro, confiante sim em Deus,
Comece a clamar agora, enquanto o louvor vai cantar. Comece a clamar: Senhor, habita na minha mente. A Bíblia fala coração, mas habita na minha mente, faz morada na minha mente, toma posse da minha mente, muda os meus pensamentos a teu favor, Senhor, a favor do seu reino. Eu não quero mais ter medo, eu não quero mais viver ansioso, eu não quero mais viver angustiado, eu não quero ficar pensando toda vez no final do mês, eu não quero ficar pensando nas minhas lutas, eu não quero ficar pensando, Senhor, na minha enfermidade, o que vai acontecer. Eu quero apenas confiar em Ti e quero aproveitar esse momento, Deus, de tribulação para ser Teus testemunhas. Senhor, mora, habita na minha mente e muda a minha mente a Teu favor.